Olá, povo de Deus! Hoje eu estou passando aqui para conversar com você sobre algo que tem inquietado o meu coração, o meu espírito. O Espírito Santo tem me conduzido a um nível muito intenso de mergulho nas minhas emoções. E ele tem me alertado sobre as pequenas distrações, o quanto estamos distraídos, o quanto o inimigo tem roubado a nossa atenção, roubado o nosso tempo de qualidade, roubado a nossa adoração, roubado o nosso tempo com o Senhor, e nós temos permitido, porque não é em grandes montanhas que se tropeça, mas em pequenas pedrinhas. E o inimigo é ardiloso. Irmãos, vigiem. Quanto tempo nós temos perdido com redes sociais? Não que você não tenha que ter. Não estamos aqui falando de extremismos. Agora eu vou ser devoto e não vou mais estar inserido neste mundo. Você está nesse mundo. Você faz parte desse mundo. E Deus tem um propósito para você nesse mundo mesmo, amado. Nesse mundo mesmo. Então, o que eu tenho permitido que seja roubado de mim? Eu tenho permitido que seja roubada a minha adoração, o meu tempo com Deus. Eu tenho permitido que as distrações mundanas tenham me tirado do foco que é Jesus. Essa geração tem reclamado muito que as 24 horas parecem mais não ser 24 horas. Parece que o nosso tempo está escasso. E eu me pergunto e te pergunto, é o nosso tempo que está escasso? Ou é as nossas distrações que estão grandes demais? Nós precisamos vigiar, nós precisamos orar, nós precisamos clamar ao Senhor. Ensina-me a contar o meu tempo, Pai. Ensina-me, Pai, a remir este tempo. Que as minhas 24 horas elas sejam em adoração, em louvor, em santificação ao Teu nome. O que eu tenho permitido, irmãos, com consciência, o que você tem permitido que entre pelos seus olhos, o que passe pelos seus ouvidos. Você tem ouvido louvores, você tem adorado ao Senhor em todo o tempo, todos os momentos que você pode, você tem se conectado com o alto, clamado ao Senhor orientação, discernimento, sabedoria, Pai. A Bíblia nos adverte que nós devemos vigiar e orar. Vigiar é porque o inimigo é ardiloso, é porque as coisas mundanas, elas nos corrompem em pequenas doses, não são em grandes coisas. É uma série que eu maratono ali, é uma rede social que eu não consigo largar, é uma fofoca que eu faço lá, é eu querer saber o que está acontecendo na vida de fulano, ciclano. Quanto tempo, amados, as distrações têm nos roubado da comunhão com o Senhor, da adoração, da devoção. Você tem tido tempo em silêncio com o Senhor? Eu sei que isso é algo desafiador, ter um tempo de silêncio com o Senhor. Esvaziar a sua mente e se conectar com Ele e ouvir ao Senhor. Nós não estamos ouvindo ao Senhor, porque nós não temos tempo, porque nós estamos afobados, ansiosos, nervosos, cheios de dopamina. Por quê? Viciados em rede social, em televisão, em séries. E isso, irmãos, são coisas tão pequenas. Nós temos que pedir ao Senhor, Pai, ensina-nos a amar mais o que Tu ama, Pai. O Senhor ama a comunhão e nós temos perdido a comunhão. Nós temos criado subterfúgios na nossa mente, criado idolatrias internas, nos colocado em lugares de idólatras, aonde nós justificamos os nossos erros e não nos confrontamos. Eu não vou na igreja porque na igreja tem isso, tem aquilo, tem não sei o que. O Senhor ama a comunhão. E se você ama o que o Senhor ama, você vai para a igreja, você vai ter comunhão com o irmão, você vai ser exortado, você vai ser afiado. Mas o Senhor diz que eu tenho que amar todas as pessoas, mas todas as pessoas é todas as pessoas. Olhe com empatia para o seu irmão, leia a palavra. Você não pode amar, louvar a um Deus que você não conhece.
Eu sinto muito dizer isso. Ai, mas eu acredito em Deus, mas você ser simpatizante daqueles que creem no Senhor é uma coisa, mas você ser um filho rendido, adorador, um coração puro, entregue, somente você conhecendo aquele ao qual a sua boca professa que é o seu Salvador. Ele é o seu mestre, conheça mais dele, saiba do que ele gosta, saiba onde ele quer que você esteja, perca tempo com os amigos que ele te apresenta. Ai, mas eu não tenho amigos na igreja, mas você já tentou? Deus tem te apresentado pessoas, tem aberto portas e você continua dando desculpas e andando para trás, querendo viver no passado. Cuidado, a mulher de Ló virou estátua de sal porque olhou para trás. Não viva no passado, não vire uma estátua, vivendo, olhando para o que já passou. Deus tem algo novo para você e eu te convido a vigiar, irmão. As 24 horas que nós temos é a mesma para todos. Muitos das pessoas que nós hoje enxergamos, que são pessoas que falam direto do trono de Deus, muitos pastores, evangelistas, ministros da palavra do Senhor, quanto eles têm se dedicado a adorar, a estar em secreto com o Senhor, para receber dessa unção. Amados, o reino de Deus é tomado à força, com dedicação, com disciplina. Não existe caminho fácil e é por isso que a palavra de Deus nos diz que a porta é estreita e que poucos passam por ela, porque existe sacrifício, existe renúncia, existe obediência. Esteja firme com os olhos no Senhor. Não se distraia. Não deixe que o inimigo, de forma ardilosa, coloque subterfúgios na sua vida e você se perca, simplesmente se perca de estar com o Senhor, de ouvir ao Senhor, de estar em comunhão, de amar o que Ele ama, de louvá-lo, de engrandecer o nome dEle em todo o tempo. Não deixe que as distrações te roubem estes momentos. Cuidado. Estamos vivendo em tempos em que a aceleração é grande, a informação é imensa, mas o conhecimento é escasso. O conhecimento que escorre do trono, o conhecimento de quem Deus é, porque a palavra de Deus nos diz que o Senhor se revelará àquele que o ama. Todo aquele que conhece os meus mandamentos, que tem os meus mandamentos, eles obedece. Este é o que me ama. E este será amado por meu Pai. E eu me revelarei a ele. E o amarei. O Senhor se revela àqueles que gastam tempo com ele, em conhecer mais dele. Entregue-se de verdade, irmãos. Eu sei que o mundo continua aí, as tentações continuam aí, mas se você tem 15 minutos hoje, que esses 15 minutos sejam de devoção ao Senhor. Se você tem meia hora hoje, que essa meia hora hoje seja entregue, rendido, chorando, clamando aos pés dele. Não perca tempo, não perca tempo de estar com ele, porque no dia do juízo, no dia em que nós subirmos aos céus, o maior presente que nós podemos receber é ser recebidos por Ele com a frase mais linda que nós esperamos: servo bom e fiel, eu te conheço. Fiquem com Deus e até a próxima.